Oi, turma, vamos começar. Hoje nós vamos ver doenças infecto-contagiosas. Já vimos sistema nervoso central, sistema nervoso periférico, né? Já vimos também sistema endócrino e o último sistema que a gente vai ver dessa unidade é sistema doenças infecto-contagiosas e parasitárias. Hoje vamos ver só infecto-contagiosa. Gente, ó, o que são doenças infecto-contagiosas? Primeiro, são doenças fáceis de ser transmitidas, tá? E de rápida transmissão. São provocadas por agentes patógenos. A maioria delas é causada por vírus e algumas bactérias. Ele é responsável, agente patógeno, patogênico, ele é responsável por receber o nome de agente etiológico, tá? Algumas ocasiões, as doenças infecto-contagiosas, é necessária a ação de outro organismo para que ocorra a transmissão. Isso a gente pode chamar de vetor. Então, precisa de outro ser ou outro animal, né, que transmita essa patogênese. As doenças geralmente patógenas, como eu falei, são os vírus e as bactérias. E o que é contágio? Contágio é a transmissão de uma doença de um animal doente para um homem são. Esse contágio ele pode ser tanto direto quanto indireto. Nós estamos vivendo numa época, né, de Covid, né, o SARS-CoV, que é um vírus que ele que ele é de fácil contágio, né, através de gotículas de suor, de saliva, de gotículas lacrimais. Então, a gente pode usar o Covid, o resfriado, sempre nesse assunto. A gente sempre vai estar voltando quando estiver falando de Covid, quando estiver falando de doenças virais, que nós vamos ver. Mas a gente também vai conhecer outras, tá bom? Então, o contágio ele pode ser transmitido como? Contato. Né? Eu topar em uma pessoa, a gente topar em uma superfície, ferrugem, que é a poeira, as gotículas que a gente elimina ao falar, tossir, espirrar, ou contágio por superfície. Como é isso? Lenço, roupa suja, roupa de cama, utensílios domésticos, utensílios utilizados por pessoas que estão doentes. Tudo isso, a maçaneta de uma porta, a maçaneta do banheiro, isso também pode acontecer o contágio. Então, ele pode ser direto ou indireto, tá? O direto é quando a gente tem um contato muito próximo por gotículas, saliva, e o indireto é quando a gente tem por superfície. A outra coisa é a incubação. O que é incubação? Incubação é o período que ocorre o contágio até manifestar a doença. Então, a pessoa teve o contágio com alguém que teve que está com um resfriado, isso há 6 dias, vamos se dizer. Então, eu tive contato com alguém gripado há 6 dias atrás. E o período de incubação é o período que o vírus ou a bactéria ele está dentro do corpo, driblando os nossos anticorpos, tá? Para tentar se desenvolver, se multiplicar dentro do corpo. Então, a maioria das doenças elas acabam aparecendo, por exemplo, a gripe ou o Covid, né? Ele pode aparecer entre 3, 7, 10 dias. O período de incubação dele. Então, não tem um tempo certo. Em algumas doenças virais, elas não têm um tempo
correto, depende muito da imunidade da pessoa. Bem assim são as bactérias. Ela não tem um tempo certo para a gente saber o período de incubação. Pode ser 10 dias, mas ela pode se manifestar antes. Infecção. A infecção é quando o vírus ele entra, desenvolve e faz a multiplicação do agente infeccioso, tá? E aí ele produz as próprias defesas dele. Então, se a gente tomar um medicamento, esse medicamento em hora incorreta, em avulso, e ele é para uma doença viral ou uma bacteriana, essa infecção ou viral ou bacteriana, ela tenta achar a própria imunidade dela para sobreviver àquele medicamento. A gente vai falar logo da bacteriose, né? São doenças causadas por bactérias, são comuns nos seres humanos, né? Podem ser combatidas com antibiótico, tá, gente? Claro, prescrito pelo médico. A prevenção dessas doenças são hábitos higiênicos, são vacinação e a medida de saneamento básico. A maioria das doenças bacterianas, elas são causadas por falta de saneamento básico. As virais são por hábitos de higiene, mas as bacterianas, a maioria, sim, são causadas por falta de saneamento básico. Então, as bactérias, elas pertencem ao reino Monera, como vocês já estudaram ano passado. A estrutura dela é bem simples, ela é composta de membrana, né, celular, material genético, né? Ela vai ter a parede celular dela. O DNA dela, o material genético dela, ele fica no citoplasma, né? E ela também vai ter o ribossomo, que vai identificar e fazer a quebra e a orientação dos nutrientes que a bactéria precisa. Em vida livre, as bactérias elas são essenciais, né? Para decomposição, para reciclagem da matéria orgânica. Elas vão estar presentes no nosso intestino, nos intestinos dos animais. Ela participa, algumas bactérias, elas participam diretamente do processo digestório, da produção de vitamina K, né? Elas no nosso intestino, tá, gente? Elas participam da indústria alimentícia, isso, produção de iogurte, de coalhada. Algumas também fazem a própria produção de medicamentos, né? Hormônios e entre outros. Algumas doenças, a gente tem milhares, mas eu coloquei aqui as principais, as mais conhecidas, causadas por bactéria. Nós temos a tuberculose, a difteria, a hanseníase, a coqueluche, pneumonia e meningite meningocócica. Gente, a coqueluche é uma doença respiratória causada por Bordetella pertussis, né, que é um tipo de bactéria. A sua transmissão ela ocorre através do espirro, saliva, tosse de pessoas infectadas, passando para uma não infectada, uma pessoa sã. Os sintomas geralmente é febre, constante espirro, mal-estar, tosse prolongada e falta de ar. A maioria das doenças respiratórias elas sempre vão dar falta de ar, tosse, então é muito bom a gente sempre ficar atento, né, aos sintomas. O tratamento, beber muito líquido, isso é independente de qualquer doença, a gente tem que beber muito líquido, muita água. O médico ele vai administrar analgésico, anti-inflamatório, e seus utensílios eles têm que ser separados, tá? Do infectado para quem não está infectado. E a prevenção é a vacinação quando a gente ainda é criança. Difteria. Ela é causada também por uma bactéria. A principal coisa da difteria é a inflamação na garganta,
que causa na região do pescoço, tá? A outra coisa, ela tem um processo de transmissão também, através da saliva, através da lesão de pele. E a outra coisa é os sintomas. Os sintomas são aparecimento de placas nas amígdalas. A outra coisa é febre e mal-estar, tá? Calafrios, coriza, o tratamento, né? O agravamento pode levar à morte, mas o tratamento ele deve ser isolado, ter controle da doença, né? Sempre separando as coisas e o uso de antibiótico que o médico também vai passar e a prevenção também é na vacinação. A gente tem aqui, Sergipe bate recorde de hanseníase, que é conhecida como lepra, né? Antes estava mais controlada, agora está voltando. E a transmissão dela é através dos espirros, saliva, tosse de pessoas infectadas. As manchas na pele formam como se fosse um arranhão, como se fosse uma segunda pele. Essa pele ela fica toda infeccionada, como vocês podem ver aí. Surgem caroços nos cotovelos, nas mãos, nas orelhas. E como saber se a pessoa está com hanseníase? É quando toca nesses locais e não sente. A pessoa perde a sensibilidade, tanto muscular quanto na articulação. O tratamento é feito por um ano, de 6 meses a um ano, com antibióticos, né? Já que é uma doença bacteriana. E esse tratamento ele é feito de acordo com o tipo de problema de pele que a pessoa está. A prevenção é quando houver um contato com a pessoa infectada, procurar um médico. Professora, é fácil achar alguém que tenha hanseníase? Como eu falei, antes aqui em Sergipe não tinha tantos casos. Há muito tempo atrás tinha muitos casos, agora voltou a reaparecer a hanseníase. A outra é a leptospirose, que é a doença causada que acomete os humanos, né, e os animais. Ela é causada por o leptospira, que é um vírus não, que é uma bactéria que vai estar na urina do rato. É uma doença que a gente pode chamar também uma doença de saúde pública, porque ela aparece em locais que não tem saneamento básico, né? Isso, porque vai ter os ratos. 40% dos casos levam à morte. Essa doença, quando a pessoa é infectada, ela vai logo para o cérebro, dá infecção hepática, infecção respiratória, febre altíssima e é muito difícil de reverter. A pessoa pode sobreviver, mas outras pessoas não conseguiram, né? A transmissão é o contato da água contaminada, que foi contaminado pela urina do rato. Então, tudo que a gente pega, a gente sempre tem que lavar. E a outra coisa são os sintomas, como eu falei, ó, febre altíssima, né? Dor muscular, mal-estar, manchas avermelhadas no corpo, olhos vermelhos, tá? O tratamento é por antibiótico e a prevenção são lavar bem os alimentos que podem estar contaminados, fechar a caixa d'água, vacinar os animais. A outra coisa é lavar todas as embalagens. Gente, nós sempre tivemos, estudamos, né, quando pequenos, sempre lavar as mãos, lavar os objetos quando chegasse da feira, a gente nunca usou. E agora a gente tá usando, né, por causa do Covid e tal. Mas vocês já imaginaram que o supermercado, quando todo mundo fez o supermercado, festival de animais que podem entrar ali, então vão aparecer barata que ficam escondidas, ratos que ficam escondidos,
é o dia todo, quando vê tudo em silêncio, eles aparecem. Então, sempre é o certo a gente lavar as embalagens quando a gente chega em casa, independente de Covid. Um que a gente sempre conhece, que é a pneumonia, né? É uma infecção pulmonar causada por uma bactéria, vírus, fungos ou outro parasita. É, quando é bacteriana, ela é chamada de Streptococcus pneumonia. A transmissão através de espirro, saliva, tosses de pessoas infectadas, compartilhando utensílios, tá? Febre alta, falta de ar persistente, tosse, dor no corpo, fraqueza. O tratamento por antibiótico, quando a evolução da doença, a pessoa tem que ser internada. E a prevenção é diminuir a exposição ao ar-condicionado, cuidar adequadamente dos resfriados, quando a gente estiver gripado, ter certeza que passou a gripe, né, para não evoluir um caso de pneumonia. Meningite, gente, a meningite, ela sempre, de vez em quando, ela dá umas aparecidas. Ela é causada por uma inflamação na meninge, né? Por bactéria, vírus ou fungos também. E ela vai acometer a membrana que protege o encéfalo. Então, e a medula espinhal. Então, essa bactéria, ela leva à morte quando não é diagnosticada a tempo. Existem 3 tipos de meningites: a bacterianas, a pneumococcus, a hemophilus e a do meningococcus. A transmissão através de espirros, saliva e tosse, sempre lembrando que a gente pode transmitir várias doenças, né? Dor de cabeça, rigidez na nuca, febre e manchas avermelhadas. Como saber que a pessoa está com meningite? Quando ela tem essas dores, essa rigidez, ela não consegue botar o queixo no peito, no peitoral, né? Encostar o queixo no peitoral. Por quê? Porque a membrana, né? As membranas que estão na nuca, o tecido muscular, ele não faz esse movimento, essa rigidez. O tratamento é antibiótico, o médico leva à internação, né? E essa doença ela pode causar surdez ou, na maioria das vezes, ela leva até a morte. A prevenção, sempre se vacinar e evitar contato com pessoas doentes, tá bom? Até a próxima aula e eu quero que vocês respondam a atividade do sistema nervoso, capítulo do sistema nervoso. E na live a gente corrige, tá bom? Beijo.